Olá, queridos, boa noite, na paz de Jesus a todos. Que alegria estar aqui com vocês. Espero que vocês estejam bem. Vocês estão bem, gente? Como é que estão as lutas aí? Abram comigo João capítulo 4. Se você tiver seu celular aí, né, liga aí e deixa aberto em João capítulo 4, a partir do verso 19. Mateus, Marcos, Lucas e João. João, capítulo 4, a partir do verso 19. Eu quero falar com vocês essa noite sobre adoração, tá bom? A gente aprendeu um pouquinho essa noite sobre o que é adoração. Adoração é música, é isso? Adoração é música? É música, sim. Mas a Bíblia fala que a adoração, ele vai mais do que, ele vai além da música, né? Adoração é postura, sim. Tem a ver com lugar? Não. E essa é uma conversa muito boa de Jesus com a mulher samaritana. E aí a gente vai entender um pouquinho aqui o que acontece. Mas antes eu queria só falar um resumo daquilo que eu vou falar com vocês hoje. Eu quero aqui ler para você. E esse é um resumo que você pode ouvir, anotar e saber. A ação trinitária, ou seja, o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão envolvidos nessa obra para que de fato possamos ser transformados em verdadeiros adoradores. Deus planeja, o Filho executou na cruz do Calvário, e agora o Espírito mantém ou trabalha fazendo a manutenção daquilo que foi planejado desde a eternidade passada, feito ou executado na pessoa de Jesus Cristo, quando ele ali sofre a ira justa do Pai na cruz do Calvário. E agora, por conta disso, nós recebemos o Espírito, e esse Espírito continua agindo em nós até que tudo seja consumado e possamos estar diante de Deus adorando para sempre. Amém? Deixa eu te dar um contexto do que está acontecendo primeiro. Qual é a história por trás desse diálogo de Jesus com a samaritana? Você vai encontrar isso no segundo livro de Reis, Antigo Testamento, a partir no capítulo 17. Então você vai ouvir ou ler a história ali do povo judeu, principalmente os samaritanos, onde eles estão ali vivendo consequências dos seus erros. O que eles fizeram? Eles ignoraram a lei de Deus, eles abriram mão da lei, eles começaram agora a andar de uma maneira que Deus não se agradava, pecando em idolatria, cometendo coisas que não agradavam a Deus. Então, Deus disse que se vocês se mantiverem fiéis à minha aliança, eu vou abençoar vocês. Mas se vocês se mantiverem infiéis à minha aliança, eu vou pesar a mão sobre vocês. E isso acontece. Quando você chega no capítulo 17, o rei Salmaneser, que é um rei assírio, que está em guerra contra Israel, por causa do pecado de Israel, Deus levanta esse rei para punir Israel, e ele coloca ele impõe algo sobre o povo de Israel. Ele diz assim: olha, vocês vão ter agora que pagar um tributo anual. Se virem para pagar isso. Só que o que acontece é que o rei Oséias, é o último rei ali em Samaria, ele deixa de pagar o tributo, e o rei Salmaneser descobre isso. E ele não só deixa de pagar o tributo anual que é exigido por esse rei pagão, esse rei que não conhece a Deus, como o povo agora vai procurar ajuda no Egito, buscar se proteger com o rei egípcio. Então o que acontece é que Salmaneser, ele cerca Samaria por 3 anos, o povo de Samaria fica ali por 3 anos, sob o cerco do rei assírio, e o povo agora começa a sofrer. Como é que acontecia esse cerco? Só para vocês entenderem. Então vamos
Vamos pensar que nós aqui somos o povo samaritano, certo? Então aqui nós temos acesso a água, a alimento, às coisas básicas para que a gente possa sobreviver. Quando nós somos cercados pelo inimigo, aquilo de mais básico agora começa a faltar. Por exemplo, eu não tenho acesso à água. Simplesmente beber água se torna agora difícil. Por quê? Porque aquele reino que está me cercando, ele não deixa que eu tenha acesso à água. Depois ele começa a cortar a comida, e agora eu não tenho acesso à comida. O que acontece? O que vai acontecer com vocês aqui, com todo mundo? O que vai acontecer com a gente? Nós vamos morrer de sede e de fome. Então o que acontece é isso. Então o povo, depois que o povo de Samaria é cercado, tem uma outra ação agora. É uma ação de invasão. Eu vou tirar todo mundo daqui, todo mundo daqui, vocês vão sair, vão ser levados para uma outra terra, presos, cativos. E esse lugar agora vai ficar vazio. Quando esse lugar fica vazio, a terra fica improdutiva. Não tem como mais acontecer nada naquela terra. Só que lembre, aquela terra é uma terra onde Deus prometeu que iria colocar o seu povo. É uma terra onde os olhos de Deus estão ali. Então Deus diz, olha, eu vou botar vocês numa terra e ali vocês vão ser meu povo santo. Essa era uma característica do povo de Israel. Eles eram um povo separado por Deus, mas que também existiam como uma nação separada por Deus. Então, tudo que acontecia ali debaixo da aliança do Senhor era bênção, o povo usufruía da bênção. Só que o povo, por abandonar o Senhor, agora estava sofrendo o que é a penalidade, a maldição de Deus, a ira de Deus estava sobre aquele povo. Então o que acontece? Agora Samaria ficou isolada, desolada, não tem mais ninguém em Samaria, saiu todo mundo. O que esse rei Salmanassé, que é um conquistador de reinos, fez? Ele pegou outros reinos, aí são reinos com vários deuses, pessoas, homens que adoram vários deuses, e repovoou esse ambiente. Agora esse ambiente, que é um ambiente sagrado, um lugar onde Deus separou, se transforma agora num lugar de ninguém, ou seja, não é mais o Deus de Israel, o Deus que criou todas as coisas, que é o único Deus daquele lugar. Agora é uma mistura de deuses. Esse povo aqui adora um Deus que é um rato. Esse povo aqui adora um Deus que é um cachorro. Esse povo aqui adora o sol. E esse povo aqui adora a lua. Mas cadê o Deus verdadeiro? Não está com esse povo. O que acontece? Qual é a consequência disso? Deus se ira mais uma vez contra aquele povo e manda leões. Os leões começam a atacar o povo. Por quê? Porque eles estavam adorando o Deus errado. Qual é o segundo mandamento bíblico? Você sabe o primeiro mandamento qual é? Não terás. Não terás. Primeiro mandamento. Isso é aula básica, tá bom? Não terás outros deuses além de mim. Segundo mandamento, qual é? Não farás para ti imagem de escultura. O que é que o segundo mandamento está nos ensinando? O segundo mandamento está nos ensinando, querido, que nós não podemos adorar Deus do nosso jeito. Não é a minha forma de adorar. Não é o meu jeito de adorar. Deus não é assim que funciona com Deus. Você decide que vai adorar a Deus de qualquer jeito. Não é assim, é nos termos dele. Ok? Então aquele povo, eles estavam fazendo uma adoração nos termos dele. O que acontece? Salmanassé, rei assírio, ouve que leões estão matando o povo. Ele pega um sacerdote lá da tribo de Judá, lá da tribo, que conhece toda a lei, e bota esse sacerdote no meio desse povo, que agora se torna um povo misto, samaritano. E aí esse povo agora vai aprender sobre adoração. Então esse sacerdote se coloca lá no meio e vai ensinar, olha, vocês para adorar o Deus de Israel, o Deus que criou todas as coisas, vocês têm que fazer assim, assim e assado. O que acontece? O povo aprende sobre adoração, então o povo agora adora o Deus de Israel e outros deuses. O que acontece? Esse povo agora, eles vivem uma mistura. Eles vivem agora uma adoração que é misturada. Deus não quer uma adoração misturada. E o povo
de Samaria, eles não fazem só isso, eles começam agora a fazer outras coisas. Eles, além de adorar de uma maneira diferente da maneira deles, eles também resistem quando o povo de Israel, que está exilado, volta para a terra e vai reconstruir o templo e os muros, vai reconstruir a cidade. Eles resistem a essa construção. Então, mais uma vez, esse povo começa a criar uma barreira entre eles, que são misturados, e o povo judeu. E a terceira coisa é que o templo de Jerusalém, o Salomão ergue um templo em Jerusalém, e o povo de Samaria diz, não, nós não vamos erguer um templo em Jerusalém, nós vamos erguer um templo aqui no Monte Gerizim. Nós vamos ficar aqui. Esse erguer de templo é uma disputa, não tem nada a ver com o coração que está ali inflamado para adorar a Deus. Eles simplesmente erguem um templo para dizer, Jerusalém, os judeus estão dizendo que a adoração a Deus tem que ser lá, e a gente está fazendo um templo para dizer que a adoração verdadeira é aqui. Aí você vai entender o diálogo lá. Então a gente vai avançar agora, para entender um pouco mais o diálogo. O que acontece? E eles tinham mais uma coisa, certo? Eles pegavam o Antigo Testamento e se utilizavam só dos primeiros 5 livros. Eles não acreditavam mais no restante do livro. Eles tinham uma revelação incompleta da obra de Deus. Então vamos lá. E aí eu quero falar sobre algumas coisas que acontecem, algumas características a partir disso que eu falei para você. Então, baseado em 2 Reis 17, os samaritanos se tornaram mestiços, misturados. Eles adoravam vários deuses, cada grupo fez o seu próprio Deus, como o verso 29 do capítulo 17 diz. Tem uma visão distorcida de Deus, porque só aceitam o Pentateuco. Eles não aceitam a Bíblia toda, mas somente os 5 primeiros livros. Eles não se comprometiam com os decretos do Senhor. E eles criaram suas próprias regras sobre adoração. Ou seja, o lugar de adoração não é lá, o lugar de adoração é aqui. Adoração você tem que adorar desse jeito e não daquele jeito. E vamos lá para o papo então de Jesus com a mulher samaritana. Jesus conversa com a mulher samaritana. E ele tem algo em mente por meio daquele papo com ela. A mulher samaritana é alguém de caráter duvidoso. Poucos se aproximam de alguém assim, naquele contexto. Ela não tem amigos, pois todos a julgam. Seu passado, de fato, é ruim, condenável. 5 maridos, ela já tivera 5 maridos. Mas ela estava com mais um, que ninguém sabe se era marido ou não, se era marido da vizinha, se era marido de outra pessoa. O fato é que ela tinha esse caráter ruim. Talvez um amante, enfim. E quando a gente pensa e olha sobre isso, tem 2 coisas que saltam no texto. Primeiro, por que essa mulher vai pegar água no poço? Meio-dia, o horário mais quente. Segunda coisa, por que ela vai pegar sozinha? Naquela época, uma mulher ela nunca ia num horário desse, porque era o horário de pico, era o pior horário para se pegar água. Ela vinha para levar um galão de 19 litros. Você sabe o que é um galão de 19 litros? Aquele galão que você pega e compra Naturágua para botar, é 20 litros. Então imagina uma mulher pegando um galão de 19 litros, 12 horas do dia, sol escaldante. E lá é quente mesmo, porque lá não tinha praia, não tinha vento, era muito seco. Então ela vai meio-dia, porque ela sabe que é complicado para ela. Segunda coisa que ela faz, ela vai sozinha. Naquele tempo não existia esse tipo de coisa. As mulheres andavam em bando, como hoje, né? As mulheres andavam juntas. Ops, tô bom, hein? As mulheres andavam juntas, por quê? Porque elas iam para ajudar umas às outras a tirar a água do poço, mas também elas iam para comungar, para ter comunhão, para aprender umas com as outras. Mas me deixa fazer um adendo sobre isso. Perceba aqui algo que Jesus ele busca adoradores, ele os chama do jeito que se encontram. Jesus, a busca de Deus por adoradores por meio de Cristo, é uma busca onde ele te pega do jeito que você está hoje. Cheio de pecados, cheio de falha, cheio de dificuldade.
A busca de Deus por adoradores não é uma busca de super santos. Rapaz, eu estou procurando aqui um jovem, uma jovem, um adolescente santo demais, que me agrada. Não, a busca de Deus por adoradores por meio de Jesus é uma busca por pessoas quebradas. Porque Jesus se agrada em pegar aquilo que é quebrado e consertar. Porque Ele não deixa você do jeito que Ele te encontrou. Ele te faz semelhante a Ele, amém? Lindo isso, não? Porque Jesus, Ele vai ao encontro daquela mulher, e Ele sabe de todas as dificuldades daquela mulher. Mas Ele assim mesmo a encontra. E eu queria ler alguns versos para você, para confirmar isso. Lucas 19:10 diz assim: pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava... Diz aí, estava perdido. Marcos 2,17 diz: ouvindo isso, Jesus lhes disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores. Você não tem idade de namorar, e você não tem idade para manter uma família. Você não tem maturidade para lidar com as questões da vida. Há um texto na palavra de Deus que diz que você não pode despertar o amor antes do tempo. Sabia disso? É um texto bíblico. Não desperte o amor antes do tempo. Por que ele está dizendo? Ele está dizendo isso para você, para lhe guardar, para lhe proteger. Sabe por quê? Porque há um tempo para amar. Há um tempo para que você possa namorar. Há um tempo para que você possa casar. Amém? Você pode estar entrando numa furada atrás de namoradinho ou namoradinha. E custa caro isso. Tá bom? Jesus é a fonte que sacia nossa sede. Ao ignorarmos o mandamento e a lei de Deus, caminhamos para fontes de águas turvas e sujas. Cristo começa se apresentando como aquele que pode saciar a sede. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Essa é a primeira coisa que Jesus apresenta para a mulher. Ele vai dizer: olha, a sede, essa sede insaciável que você tenta saciar por meio dos relacionamentos que você tem vivido, eu posso saciar. Eu posso saciar de uma maneira que nenhum dos teus relacionamentos, e nem esse que você está vivendo, pôde. Jesus pode saciar a tua sede essa noite, querido. Jesus pode saciar a tua carência. Jesus pode saciar isso. Você sabia disso, querido? Que Jesus pode saciar e curar a tua carência. Então, Jesus é a fonte que sacia a nossa sede. Segunda coisa, Jesus confronta o pecado da samaritana. Jesus, então, apresenta o evangelho revelando o pecado da samaritana. Você já pensou sobre isso? Jesus expõe a mulher, ele diz assim, ó: tiveste 5 maridos e o que tens agora não é teu. Verso 18. Aí você diz: isso mesmo? Como é que pode? Nada a ver Jesus mostrar meu pecado. Nada a ver isso daí falar do meu pecado. Por que que Jesus está falando do meu pecado? Por que que Jesus revela o meu pecado? Como é que ele pode expor a mulher, pobre mulher, desse jeito? Como é que Jesus pode me expor desse jeito? Essas são as objeções de um coração orgulhoso e mergulhado no pecado. O amor, ele é confrontador. Não existe amor que não confronta. Não existe amor que não se chateie. Não existe amor que não vá numa busca apaixonada, furiosa, para que você não caia, para que você não tropece, para que você não tome decisões erradas. Então o amor vai agir de todas as formas, querido adolescente, para que você não tropece na vida, para que você não tome decisões das quais você não pode voltar atrás. O amor de Deus, ele é furioso nesse aspecto, porque Deus vai com fúria, machucando você, lhe expondo, para que você entenda que você não é nada,
Mas ao mesmo tempo ele se apresenta como aquele que pode curar as tuas feridas e lhe restaurar. O amor de Deus é furioso nesses termos. Amém? Deus lhe ama do jeito que você é, mas não lhe deixa do mesmo jeito. Deus não quer que você fique do mesmo jeito. Todo aquele que é achado por Deus é trabalhado e transformado para se tornar parecido com Jesus. Isso se chama o quê? Santificação. E essa é uma obra que ele vai completar. Ele começou, ele vai completar. Essa é a promessa dele para nós. Os adoradores que Jesus procuram não vivem uma vida de pecado, mas diferente dos samaritanos, que não obedeciam à lei de Deus, Jesus faz os adoradores amarem a lei de Deus e desejarem uma vida santa. Sabia disso? Enquanto muitos rejeitam uma vida de santidade, aquela obra que Deus começa em nós, Ele faz com que a gente rejeite essa vida de pecado e comece a amar o Senhor e a viver de uma maneira íntegra, santa e reta para a glória dEle. Deus não espera, adolescente, que você faça 18 anos para isso acontecer. Não existe isso. O chamado de Deus para você agora, nesse exato momento, Deus quer fazer de você um adolescente que viva para a glória dEle. Terceira coisa, Jesus ele confronta a visão míope da samaritana. Na cabeça dela, a adoração tem a ver com lugar. Nossos antepassados, disse ela, adoraram nesse monte, mas vocês judeus dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Adoração não tem a ver com lugar. A mulher samaritana tinha um jeito e um modo de adorar que desqualificava qualquer um que não adorasse segundo seus termos. É um erro comum entre nós, sabe? Principalmente quem é líder de louvor, que está aqui, vamos levantar. Aí uns ficam de pé, outros quase não levantam, outros saem para tomar uma água. Aí o cabo aqui na frente, que está liderando louvor, ele fica agoniado. Rapaz, dali não está adorando não. Tem a história de um senhor que ia para o culto e gostava de ir para o culto, e ele tinha uma doença que ele dormia no culto. E o líder de louvor, toda vez que via aquela situação, ficava chateado. Rapaz, como é que esse cara está na presença de Deus? A gente está adorando, louvando, ele está dormindo. E aí foi uma, duas, e ele chegava, olhava e falava, rapaz, esse cara está dormindo de novo. E aí uma vez, ele angustiado com aquilo, a esposa dele chegou e falou, deixa eu lhe apresentar meu esposo. Meu esposo ele tem uma doença, ele não consegue ficar acordado muito tempo. Então ele fica dormindo, mas ele ama ser conduzido por você na adoração. Aquele líder de louvor começou a chorar, porque ele julgou aqueles que estavam, aquele homem que não agia da maneira que ele pensava que deveria ser a adoração. Adoração não tem a ver com lugar. Mas de alguma forma, irmãos, adoração tem a ver com nossa postura diante de Deus. É impossível. Você gosta de alguma coisa, sei lá, gosta de matemática, vai. Não é não, Biel? Matemática, cadê o Bruno? O Bruno está aqui, eu acho que está lá na tenda. Gosta de matemática também. Então, assim, o prazer dele é fazer os cálculos grandes demais e ficar feliz com aquilo. Mas sabe quem é melhor do que um cálculo bem resolvido? Jesus. Você sabe quem é melhor do que aquele jogo que você gosta de jogar? Jesus. E se você se alegra com a boa nota ou com o jogo que você faz bem, e não se alegra na presença de Deus respondendo a Ele em adoração, tem algo errado com você. Porque Jesus veio para nos alegrar, para nos levar e nos alegrarmos nele. Então Jesus muda radicalmente. Agora ele se torna tudo aquilo que nós desejamos. Eu quero Jesus, eu quero Jesus, eu quero Jesus, eu quero Jesus. É isso que é a vida daquele que adora o Senhor.
Mas a mulher, ela tinha esse olhar preconceituoso. A adoração espiritual genuína não pode ser amarrada a estações e lugares determinados. E tal adoração é mais apropriada quando consideramos a natureza do Deus a quem é oferecida. Aquela mulher, ela tinha uma noção de que a adoração era em algum lugar, ou deveria ser em algum lugar, mas ela não conhecia o Deus a quem ela adorava. A pergunta é: você conhece o Deus que você adora? Você conhece o Deus que você adora? Se você não sabe responder qual é o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto mandamento, você possivelmente está adorando o Deus errado. Você sabia disso? Se eu te perguntar aqui quais são os 10 mandamentos e você não souber, eu vou falar: tem um negócio errado com a sua adoração. Sabia disso? A adoração, ela tem a ver com aquilo que eu conheço de Deus por meio da palavra dele. Então eu preciso ter intimidade com a palavra de Deus para responder de maneira correta em adoração. Mas não se preocupe não. Jesus não te deixa dessa maneira. Ele vem para consertar essa visão míope, para te fazer um verdadeiro adorador. Amém? Ele é misericordioso. A Bíblia fala que Deus é um Deus cheio de misericórdia. Quarto ponto, Jesus fala sobre adoração, trazendo a essência do que é adorar. Jesus traz uma noção sobre o princípio da adoração que judeus e samaritanos jamais imaginavam. Apesar de o Antigo Testamento mostrar a relação de Deus como pai e filho, eles não perceberam isto ao longo da história antes de Cristo. Mas isto fazia parte da condução de Deus, uma vez que ele escolheu Cristo